Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós vamos começar agora o culto da noite. Isaías 45, versículo 15 ao 18. Verdadeiramente, Tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma, em ignomínia e os que fabricam ídolos. Israel será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. A paz, irmãos, estarei fazendo oração de adoração para iniciar o nosso culto. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui porque te amamos, te adoramos, porque necessitamos de ti, Pai, sem ti não somos nada. Agradecemos pela tua misericórdia que se renova em cada manhã, Pai. Muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado. Rendemos graças a ti, Pai. Muito obrigada porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem feito grandes coisas, Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Te adoramos, te entronizamos. Pai, essa é a minha oração que eu te faço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Isaías capítulo 6, versículo 2 ao versículo 7. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Irmão, neste momento vamos estar fazendo uma oração de confissão de pecados. Abaixe a sua cabeça e vamos estar nos colocando diante do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, queremos neste momento colocar diante de Ti as nossas vidas, Pai. E te pedir que o Senhor possa estar tendo misericórdia das nossas vidas, Deus. Nos ajuda a cada dia estar sendo pessoas melhores, Deus, a não pecar contra o Senhor. Que a Tua graça e a Tua misericórdia cada dia nos alcance, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos perdoa por tudo aquilo que nós fizemos, Senhor, que desagradou o Teu coração, Deus. Tenha misericórdia dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vamos agora ao momento de agradecimento aos dízimos e às ofertas e também pela campanha do Quilo, amém? Pai amado, Pai querido, diante da Tua presença, Deus, eu venho te pedir, Senhor, pelas pessoas que puderam contribuir na Tua casa, Deus. Que o Senhor continue, Deus, sustentando, Pai. E também aquelas que não puderam, Senhor, contribuir, Pai, por falta de emprego, Deus. Que o Senhor venha abrir portas. Em nome de Jesus, eu venho te pedir, Senhor, pelas pessoas que puderam contribuir com a campanha do Quilo, Deus. Que o Senhor venha sustentar, Deus, porque Tu é o Deus da provisão, Deus. Continue, Pai, conosco, nos guardando e nos livrando de todo mal. Essa é a oração que eu te faço agradecida no nome de Jesus. Amém. Glorifiquemos ao nosso Deus, juntos, agora, numa só voz. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia pela face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia pela face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e
Queridos irmãos, vamos falar com o Senhor neste momento. Vamos pedir que Ele ilumine a mente, o coração do pregador, para que a sua palavra venha ao encontro do nosso coração, ao encontro das nossas necessidades. É o momento em que a gente pede para que o Espírito Santo comunique verdades dos céus, verdades do Senhor aos nossos corações. É como se a gente pedisse para que a mente de Deus fluísse através da mente do pregador. Falemos com o Senhor neste momento. Pai amado, Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela liberdade que temos de pegar e pregar a Tua Palavra, pegar a Tua Palavra e ler e explanar para a ministração com liberdade como temos atualmente. Queremos agradecer o Senhor por isso. E neste momento, em momento de culto, nós queremos pedir que o Espírito Santo de Deus possa iluminar, ó Deus, o coração, a mente do pregador, para que ele possa ser porta-voz do Senhor. Que ele não seja, ó Deus, alguém que vá ministrar como fruto apenas do seu conhecimento, como fruto das suas anotações, mas que o pregador, ó Deus, possa estar sendo alimentado pelo Espírito Santo de Deus, para que as verdades dos céus, a verdade do Senhor, aquela mensagem específica que o Senhor quer compartilhar conosco nesta noite, possa, Deus, vir ao encontro das nossas necessidades. Que essa iluminação, ó Deus, possa alimentar corações, possa salvar vidas, possa transformar, possa levantar os abatidos, e que corações abertos, iluminados pelo Espírito Santo, sejam alimentados, transformados em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a paz de Cristo. Quero, neste momento, irmãos, esta noite, meditar com os irmãos, continuando sobre o nosso tema anual, que é fidelidade ao Senhor, compartilhar um pouco da história de Ruth. Ruth e Noemi são os dois personagens centrais, né? Depois vão se adicionar a Boaz, mas a atitude de Ruth para com Noemi é o que queremos destacar. E destacamos, neste momento, o versículo 16 do capítulo 1 de Ruth, irmãos, para falarmos um pouco sobre fidelidade ao Senhor. Então, abra sua Bíblia aí, no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, que dizem-nos assim as Sagradas Letras. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa declaração, irmãos, de Ruth é fidelidade, irmãos, à sua sogra, Noemi, mas vai muito além do que simplesmente fidelidade à sogra. Era fidelidade ao Deus que Noemi servia. É se dedicar ao seu Deus. Então, nesse momento, Ruth está sendo extremamente fiel ao próprio Deus. E isso está acontecendo no período da história, aqui no capítulo 1, versículo 1, vai dizer que isto estava acontecendo no dia que julgavam os juízes. Isto é, essa história de Ruth está acontecendo no período dos juízes, irmãos. E neste período, Israel estava sendo muito infiel com o próprio Deus. Então, Deus está pegando alguém que é de fora. Ruth era uma moabita, ela não era uma judia. Então, Deus está pegando alguém de fora dos hebreus, de fora dos judeus, uma moabita, para dar um exemplo de fidelidade. Isto, irmãos, é quase que dar um tapa sem mão na face do povo. Deus escolhe, chama alguém de fora do povo para dar exemplo para o próprio povo de fidelidade, porque naqueles momentos
Naquele momento, o povo estava sendo infiel. Para entendermos um pouco essa história, a gente precisa entender alguns fatos que ocorreram anteriormente. Primeiro, irmãos, a descendência de Ruth. Ruth era moabita. Lembra? Contamos agora há pouco tempo as filhas de Ló, que embebedaram o pai e se deitaram com ele, lá em Gênesis, e tiveram origem a 2 filhos, a mais velha e a mais nova. Então, uma das filhas teve filho a Moabe e gerou os moabitas. Então, Ruth pertence à linhagem daquele incesto que aconteceu lá atrás com Ló e uma de suas filhas. Por isso, depois, na lei de Moisés, na lei que Deus vai dar a Moisés, o próprio Deus proíbe que os hebreus, que os judeus se casem com os moabitas. Então, os moabitas, a partir desse momento da lei de Moisés, passam a ser inimigos e proibidos de fazerem parte do povo de Deus. Mas aqui, neste momento, o próprio Deus quebra esta lei para mostrar que a vida, que ele é superior, e chama uma moabita para fazer parte da linhagem real. Porque depois da história, esses são fatos que vão acontecer depois, Ruth vai se casar com Boaz, e aí ambos vão ser bisavós do rei Davi. Portanto, a linhagem real passa por Boaz e por Ruth. E lá na frente vão gerar descendência ao próprio Jesus Cristo, ao próprio Senhor Jesus, quando nasceu lá nos evangelhos. Vamos ver, no evangelho de Mateus, vai constar lá Raabe e Ruth, que constam na genealogia de Jesus. Então, irmãos, o que está acontecendo aqui? Elimeleque moram na cidade de Belém. Belém, traduzido para o português, significa casa do pão. Houve fome nessa região, ou seja, na casa do pão, faltou pão. E Elimeleque pegou a sua esposa Noemi e saíram dali, da região da Judéia, e foram para o sul, para as terras de Moabe. Quando chegou lá Elimeleque, fugindo da fome em Belém, ele veio a falecer. Ele, com Noemi, tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Malom e Quilion casam com 2 moças de lá, das terras de Moabe. Um se casou com a moça que se chama Orfa, e o outro se casou com a outra moça que se chama Ruth, uma das personagens centrais aqui. Passado algum tempo, morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Elimeleque com Noemi. Noemi ficou viúva, os filhos se casaram, e aí os filhos também morreram. Só ficou Noemi e suas 2 noras, Orfa e Noemi. Mas elas eram daquela terra, elas eram de lá. Noemi não, era estrangeira. Então, vejamos a situação de Noemi. Ela era mulher, viúva, sem filhos e estrangeira, numa terra estranha, tudo desfavorecia. Então, ela decidiu voltar para sua terra. E assim, ela se despede das suas 2 noras. Orfa aceita e vai para sua casa normalmente. Volta para os seus pais. Mas Ruth não. Ruth fala assim, não insista, eu não vou te largar, eu não vou te deixar. E fica com ela e diz, olha só, o teu Deus vai ser o meu Deus. A fidelidade de Ruth não é só para com Noemi e com a memória dos falecidos, mas era para o seu Deus também. E aí acontece a cena, o versículo que estamos vendo, né? Muitos casais destacam esse versículo para o casamento, né? Vai no convite do casamento, e muito, muito interessante essa questão. Mas isso está acontecendo no período conturbado da história de Israel.
Olha a sequência da história do povo hebreu, o que vai culminar com essa história de Ruth. Moisés tinha um substituto chamado Josué. Quando Moisés morreu, Êxodo 17 vai mostrar isso. Josué era o aprendiz de Moisés. Quando Moisés morre, lá no primeiro capítulo de Josué, Deus promete que assim como foi com Moisés, seria com Josué. E Josué aí, ele vai ser aquele líder de Israel da conquista. É ele quem vai derrotar lá a cidade de Jericó, vai atravessar o Jordão, como eles atravessaram o Mar Vermelho, né, a pés secos, né, as águas vão se abrir, e aí ele começa a guerrear e a expulsar as tribos cananeias daquela região, porque a terra pertencia a eles. Por vários motivos. Uma porque Deus deu para eles e outra porque Abraão, Isaac e Jacó já havia comprado aquelas terras. Só que eles foram para o Egito, ficaram lá tantos anos escravos no Egito, e aí as pessoas foram tomando conta daquelas terras. Então aquelas terras pertenciam aos judeus, aos hebreus. Então eles vão conquistar. E é Josué, esse líder, que vai estar na frente do povo para esta conquista de Canaã. Só que Josué morre. E após a morte de Josué, os seus conselheiros ainda ficam um tempo. Aí já estamos no início do livro de Juízes, o livro que antecede ao livro de Ruth. Porque não houve alguém preparado como Josué foi preparado para substituir Moisés. Deus não quis assim. Então, quando Josué morre, os seus conselheiros ficam ainda um tempo à frente pela unção, né, pela liderança, pelo estilo de Josué, eles continuam liderando. Quando esses conselheiros morrem também, aí Deus levanta os juízes. Juízes foram pessoas, porque foram homens, e teve Débora, que foi uma mulher também, foram pessoas desse período da história de Israel, que Deus levantava essas pessoas para liderar o povo, reunir o povo em época de guerra, para liderar durante a guerra e também para julgar algumas questões difíceis no meio do povo. Então eram esses juízes, era o período. Mas a partir do capítulo 3 de Juízes, nós vamos observar que eles começam a fazer alianças com outros povos, começam a aceitar o pecado, sabe? Uma desgraça vai acontecer no meio do povo. O povo vai começar a se corromper, ser infiel com o próprio Deus, começa a adorar ídolos e outras coisas. O culto ao paganismo começa a entrar por essas alianças que eles vão fazendo com outros povos. Enfim, termina o livro de Juízes aqui no último versículo 25 do último capítulo de Juízes, que é o 21, vai dizer assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Não tinha liderança. Então o povo estava sendo infiel e cada um seguia para onde estava apontado o nariz. Então, no meio desse caos, dessa história aí, de infidelidade do povo para com Deus, está acontecendo a história de Ruth. Uma história de fidelidade a Deus, enquanto o próprio povo estava sendo infiel a Deus. Mas o personagem principal dessa fidelidade, lembre-se, é uma moabita, é uma estrangeira, não é alguém de dentro, é alguém de fora do povo. Então todas essas coisas aconteceram e ela promete fidelidade. E elas retornam para Belém, para a Judéia. Ao retornarem para lá, acontece a situação com Boaz. Boaz era um parente próximo de Noemi, e aí estava escrito na lei de Moisés que as pessoas, quando fizessem a colheita, o que ficasse pelo caminho, viriam as pessoas necessitadas e colhiam aquelas sobras. Seriam hoje, irmãos, a nossa xepa da feira, tá? E na lei de Moisés está prescrito que não proibisse essas pessoas que fizessem isso, para que elas não morressem de fome. Então, na plantação, na época da colheita, as pessoas faziam a colheita, e o que ficava pelo caminho, o que caía, vinha aquele grupo das pessoas necessitadas e podiam pegar aquela sobra,
tá? Do que não foi colhido e ficou no caminho, para eles sobreviverem. Aí Boaz, né, está olhando, viu aquela jovem bonita fazendo lá, catando, né, as sobras. Aí ele olhou assim e falou assim: olha, para os seus empregados. Isso está na história de Ruth. Você continua lendo aqui, que é muito impressionante. Aí ele gosta dela, né? Ele fica afeiçoado por ela. E ele fala assim: olha, deixa cair alguns de propósito. É praticamente o que ele faz, né? Para justamente Ruth poder pegar. Aí isso vai acontecendo. Aí daqui a pouco Noemi notou que Ruth está chegando em casa com aquele saco enorme daquelas sobras, né, da colheita, com produtos bons, né? Imagine, né? Alguém vai à feira para a hora da xepa e chega lá, colhe aquelas frutas, legumes, enfim, e chega em casa com produtos bons, né? Excelentes para o consumo. Nossa, menino, você foi onde? Isso aqui eu peguei na xepa, né? Aí ela fica assim, né? Imagine, essa mais ou menos foi essa a reação de Noemi. Falei assim: ué, Ruth, a xepa foi boa hoje, hein? E dia após dia está acontecendo. Aí Noemi notou que algo diferente estava acontecendo. Aí vai o conselho da sábia, experiente, a pessoa de idade. Ela notou que Boaz, quem é o dono? Na plantação de Boaz, o Boaz não é meu parente? Então a sua menina faz o seguinte: toma um banho, vai cheirosa, né? Aí o camarada, foi esse conselho de Noemi para Ruth. Aí, irmão, ele se afeiçoou direto. Mas só aí a questão do resgate, né? O resgatador. O que é o resgatador? É a lei do levirato. Nesta época, a lei já havia sido progredida, avançada, porque quando a lei foi criada, era o seguinte: era o irmão do falecido, e o falecido que se casou não tenha gerado filhos, descendentes, o irmão dele, do falecido, se casava com a cunhada, e o primeiro filho daquela união era considerado o filho do falecido. A lei era essa. Depois essa lei vai evoluindo e não se restringe só ao cunhado da viúva, mas qualquer parente. E também não só o primeiro filho que nasce dessa nova união, mas qualquer filho desta nova união poderia ser considerado filho do finado. Tá? Então, nesta época, a lei já era assim, já havia sido evoluída a lei. Então, qualquer parente próximo de Noemi poderia resgatá-la, isto é, casar com ela e gerar descendência. Como ela era velha, uma pessoa de idade, tá? Poderia se casar com Ruth, que aí os filhos que nascessem dessa união poderiam dar continuidade a Malom e Quilion, os filhos de Noemi falecidos, né? E assim dar nome e geração e descendência aos falecidos, tá? Já que até Elimeleque mesmo morreu, né? E os filhos que ele deixou também morreram, então praticamente ia se extinguir ali a sua linhagem. Mas aí, com um resgatador, com um parente próximo, poderia casar, no caso ali, como Noemi já era de idade, casaria com a sua nora, Ruth, e assim daria descendente aos filhos e ao marido de Noemi falecidos, né? Elimeleque, Malom e Quilion. Mas só que tinha um parente mais próximo ainda que Boaz. Então Boaz vai lá na porta da cidade, onde os negócios eram feitos, encontra esse parente e conta a história. Só que ele conta a história, não conta a história de Ruth, novinha, bonitinha, linda, maravilhosa. Ele conta de Noemi, né? De mais idade, uma senhora. Então ele vai e conta a história e oferece Noemi. Aí o camarada chega assim: não quero não, pode ficar para você. Aí ele vai lá diante de todos, né? Então é isso mesmo? Você abre mão? Porque se você abrir mão, eu passo a ser Boaz, né? É o que eles vão dizer. É o que eu passo a ser o próximo, né? Da sucessão aí, para se casar com a família e gerar descendentes. Aí concorda, não, tudo bem. Então todos veem, é como se fosse um cartório, né? E ali assume diante de todos. Então ele passa a ser o próximo da fila. E claro, né, ele oferece Noemi, mas na verdade ele se casa com Ruth, né? E aí, se casando com Ruth, irmãos, Boaz vai gerar descendente aos filhos de Elimeleque, né? Portanto, a linhagem de Elimeleque, né? E aí, ele casa com Ruth e gera descendente, né?
Boaz e Ruth dá origem a Obed, Obed a Jessé e Jessé a Davi, tá? Por isso que Boaz e Ruth são bisavós do rei Davi. É o fruto desta união, tá, irmãos, que dá continuidade e aí a linhagem, tá? E ao resgate salva esta família. Então, irmãos, a fidelidade de alguém que é de fora do povo proporciona esta família ser resgatada aos pés do Senhor. Mas não só a família, irmãos, como todo o povo, porque passa a dar descendência à linhagem real do grande e poderoso rei Davi, que vai surgir lá na frente desta união. Boaz e Ruth são bisavós do rei Davi. É isso que a fidelidade nos faz, irmãos. Fidelidade a Deus. A fidelidade ao Senhor nos resgata. Pode ser do mais sombrio, da mais sombria tempestade, irmãos. Do mais sombrio caminho, do mais sombrio abismo que estivermos, irmãos. A fidelidade ao Senhor vai promover frutos que vão nos resgatar desta situação. Ruth e Noemi estavam numa situação difícil. Eles retornam, né? Ruth retorna com a sua sogra Noemi para a região de Belém, da Judéia. Lá elas são mulheres, viúvas. E aí, no caso, se inverte. Como Noemi era de lá, a estrangeira passa a ser Ruth. Mesmo nessas circunstâncias, eram situações que elas ficariam excluídas da sociedade. Por quê? Mulher, viúva, estrangeira, pobre ainda por cima, ninguém queria nada, era pouco assistido. Elas iam realmente viver das sobras, das plantações ou do templo, né, de outros benefícios que aconteciam lá para os pobres. Seriam as cestas básicas, né, que eram distribuídos, seria hoje as cestas básicas, né? Mas as sobras do holocausto, né, parte ficava para os levitas, para os sacerdotes, e a outra parte era distribuída para o povo. Era só ir no templo. Não havia templo naquela época, né? Era só ir nos locais de sacrifício, no tabernáculo, né? Que lá era repartido com os pobres necessitados, seriam aí as cestas básicas, tá, irmãos? As sobras das ofertas do holocausto. Então elas iam viver praticamente disso. Mas por elas serem fiéis ao Senhor, Deus honra, irmãos, essa fidelidade. Deus proporciona um resgatador para estas mulheres, chamados Boaz, que tinha condições. E aí Boaz é o resgatador destas mulheres. E não só resgatador, como lhes dá um filho, e esse filho vai ser o avô do rei Davi. Ou seja, não só resgata estas duas mulheres por serem fiéis ao Senhor, mas como lhe garante o sustento e a vida. E entram para a história, né? Porque elas vão entrar para a história na genealogia, além da genealogia real do rei Davi, de Jesus Cristo também, na linhagem do Rei Supremo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Isso tudo, irmãos, pela fidelidade dessas duas irmãs, Ruth e Noemi. Esta é a atitude do discípulo, meu irmão. Ele é fiel ao seu Deus, sejam quais forem as circunstâncias, favoráveis ou não, na fartura ou na escassez, na abundância de víveres ou na dureza. Quais sejam as circunstâncias. Noemi e Ruth passaram por situações difíceis, enfrentaram a fome e escassez, mas permaneceram fiéis a Deus, num período da história que o próprio povo de Israel não estava sendo fiel a Deus. Pense nisso, meu irmão e minha irmã, e que a palavra do Senhor trabalhe na sua vida e no seu coração. Seja fiel a Deus, mesmo nessa pandemia, mesmo em meio a crises que estamos passando. Não perca a sua fé, a sua esperança. E lembre-se, o Deus que chamou você e o Deus que sustenta você.
Permaneça fiel a Ele, que certamente você vai ver como Ruth e Noemi viram o seu resgatador e uma tremenda bênção na sua vida. Que seja na sua vida também, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, eu quero orar com você e por você neste momento. Eu convido você a fechar os seus olhos. Pai amado, Pai bendito, nós confiamos no Senhor. Nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor nesta noite. E a Tua palavra nos diz que devemos invocar, Pai, o Senhor na hora da angústia, porque o Senhor nos livrará e nós o glorificaremos. Em nome de Jesus, Pai, queremos interceder por todos aqueles que estão sofrendo neste momento, por todos aqueles que estão acometidos de enfermidades, em casa, num leito de um hospital, precisando ser cuidado, que o Senhor vá de encontro nesta hora, que eles sejam tratados com dignidade, mas nós cremos, Pai, que a medicina pode tratar, mas a cura vem tão somente do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos também pelos desamparados, pelos afligidos, por aqueles que estão passando por necessidades. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha abençoá-los de forma poderosa, que o Senhor venha suprir cada uma das necessidades, Pai. Nós cremos que o Senhor pode fazer. Nós cremos que com uma palavra Tua, toda a história pode ser mudada. Nós cremos no Deus do impossível, Pai. Em nome de Jesus, aqueles que se sentem sozinhos, Pai, que estão passando por momentos de solidão, que eles venham a ter um encontro verdadeiro com o Senhor e que o Senhor tome o primeiro lugar na vida deles. Nós oramos ao Senhor e descansamos, que esta semana que se inicia seja uma semana de renovo, de reencontro, de caminhada diante da Tua presença. Agora, Pai, que nós possamos descansar, que nós possamos dormir e repousar e pegar logo no sono, sabendo que a segurança do nosso repouso vem do Senhor. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. A paz, irmãos. Vamos estar agora orando para encerramento do culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esse culto abençoado, por essa palavra, Senhor, que tem nos fortalecido. Senhor, peço ao Senhor que o Senhor possa abençoar, meu Deus, a nossa semana e entrego, meu Deus, a vida de cada um nas suas mãos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos irmãos, recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam com todos os irmãos que nos veem e ouvem, desde agora e para todo sempre. Amém.